Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 231. A atmosfera no escritório do almirante era sufocante. Parecia que a temperatura no ambiente havia caído vertiginosamente, e até mesmo os vasos de plantas no canto pareciam estar prendendo a respiração. Por trás dos óculos de aro preto, os olhos de Sengoku brilhavam com uma intensidade nunca vista antes. Seu olhar de falcão fixou-se no jovem fuzileiro naval à sua frente, e uma aura avassaladora de autoridade irradiava de seu corpo, pressionando Darren. O coração de Darren disparou, mas seu rosto permaneceu calmo e composto. Ele teria sido exposto? Não, impossível. Ele tinha plena confiança em suas habilidades e planejamento. Aquele incidente no Mar do Norte, onde um dragão celestial foi morto, ele lidou com a situação perfeitamente. Não deixou nenhum vestígio. Subjetivamente, não havia razão para alguém pensar que ele tinha um motivo para atacar um dragão celestial. Ele tinha uma reputação a zelar. Objetivamente, seu álibi era incontestável. Todas as pistas haviam sido completamente apagadas. Nem os fuzileiros navais nem o governo mundial deveriam conseguir descobrir nada. Se havia algo remotamente suspeito, seria sua força e habilidade com Akuma no Mi, ambas combinando um pouco bem demais com o perfil do criminoso. Mas isso por si só não foi suficiente. Então, Sengoku estava blefando? Uma enxurrada de pensamentos percorreu a mente de Darren em um instante. Ele piscou confuso com a dose certa de surpresa fingida estampada em seu rosto. Santo Shield-sama? Almirante Sengoku, não entendo o que você quer dizer. A morte de Santa Shield-sama não foi oficialmente considerada um acidente? Essa foi sua própria conclusão. O estimado nobre mundial São Shield-sama morreu tragicamente quando um enorme rei do mar atacou durante uma viagem pelo Mar do Norte. A embarcação oficial do governo mundial foi destruída instantaneamente. São Shield-sama e vários agentes do PC a bordo pereceram. O quartel-general da Marinha e o governo mundial expressam suas mais profundas condolências. Essa foi a conclusão do relatório final. Quanto a me acusar de matar Santa Shield-sama, Darren rapidamente acenou com as mãos, o pânico estampado em seu rosto. Como eu poderia ousar atacar um dragão celestial? Sou um fuzileiro naval cumpridor da lei. A boca de Sengoku se contraiu. Ele quase perdeu a compostura. Certo. Claro. O fuzileiro naval mais cumpridor da lei de toda a força. Assistindo à apresentação de Darren, Sengoku não pôde deixar de se sentir um pouco exasperado. A princípio, durante a investigação da morte de Santa Shields, ele realmente não encontrou nenhuma pista. Por um tempo, ele realmente acreditou que fora apenas um acidente causado por um rei do mar. Naquela época, no Mar do Norte, não havia um único suspeito para prosseguir, até a batalha contra o destruidor de mundos Birndewold. Naquela luta, Darren revelou uma força de combate muito além das expectativas de Sengoku, juntamente com habilidades de comando excepcionais e o poder absoluto da frota Mar do Norte sob sua liderança. Mais crucialmente, Darren, ex-almirante Mar do Norte, demonstrou a capacidade de voar. Esse foi o ponto de virada. Daquele dia em diante, Sengoku começou a desconfiar de algo. Embora fosse apenas uma leve suspeita a princípio, ele reabriu a investigação sobre o incidente do Mar do Norte em segredo, só para ter certeza. Mas estranhamente, quanto mais fundo ele cavava, mais encontrava. Nada. Sem falhas. Sem lacunas. Sem provas. E é exatamente por isso que Sengoku ficou cada vez mais convencido. Darren foi quem fez isso. Ele não tinha provas, mas seus instintos lhe diziam que ele estava certo. Darren, não vou enrolar. Sengoku pigarreou, seus olhos severos fixos em Darren. Nós dois entendemos a situação em torno do ataque aos dragões celestiais. Deixando de lado a possibilidade de um acidente, se realmente houve um agressor, então o agressor precisaria atender às 3 condições a seguir. Primeiro, eles teriam que possuir uma força esmagadora, o suficiente para afundar o navio do governo antes que os agentes da Ciferpol pudessem reagir. Em segundo lugar, eles provavelmente teriam um rancor pessoal contra Santa Shields. Terceiro, eles provavelmente teriam a capacidade de voar. Naquela época no Mar do Norte, a única pessoa que se encaixava em todos esses critérios e tinha alguma história com Santa Shields. Sengoku exalou lentamente. Você era o almirante do Mar do Norte, Rogers Darren. Assim que as palavras saíram de sua boca, Sengoku olhou fixamente para Darren, procurando pela menor mudança em sua expressão. Mas ele não viu nada. Almirante Sengoku, isso não é algo para se dizer levianamente. Darren sorriu levemente com um traço de desamparo em seu tom. Se seguirmos sua lógica, então não sou o único suspeito. Ah? E quem mais poderia existir? Borsalino. Sengoku. Diante da resposta impassível de Darren, ele sentiu uma dor aguda no peito. Darren lançou um breve olhar para Sengoku, agora ainda mais certo de que não tinha provas. Ele sorriu. Já que você está trazendo à tona assuntos antigos, talvez eu possa ser honesto com você sobre uma coisa. O que foi? Sengoku franziu a testa. Darren soltou um suspiro suave e falou lentamente. Quando os agentes do CP-0 chegaram ao Mar do Norte, declararam que eu assumiria a investigação da morte de Santa Shield-sama. Você se lembra disso, não é? Sengoku assentiu. Claro. Os 5 anciões levaram em conta que, como almirante, eu estava ocupado com assuntos militares urgentes, especialmente com a busca urgente pelo destruidor de mundos, Birndewold. Então eles passaram o caso para você. Mas foi realmente esse o motivo? Darren o interrompeu, com um meio sorriso nos lábios. Almirante Sengoku, com sua sabedoria, você realmente acredita que os 5 anciões, aqueles que se sentam acima das nuvens, realmente se importam se você está ocupado ou não?
Ou é mais provável que eles simplesmente não achassem que você fosse a pessoa certa para investigar a morte de um dragão celestial? Isso é ridículo. Sengoku instintivamente tentou negar, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. O tom deliberado de Darem despertou uma lembrança. A expressão de Sengoku endureceu. Era verdade. Apesar de ser um almirante da marinha de alta patente, ele ainda não era nada aos olhos dos 5 anciões. Pelo protocolo, quando um dragão celestial é atacado, um almirante deve imediatamente largar tudo para priorizar sua proteção e a investigação subsequente. Mas antes mesmo do caso ser encerrado, os 5 anciões enviaram o CP-0 para reatribuir o caso a Darem. O que isso significa? Naquela época, Sengoku estava tão focado em derrotar o Birndiwold que nem pensou 2 vezes. Ele até se sentiu aliviado, pensando que havia evitado uma dor de cabeça. Será que? Seus olhos brilharam e sua expressão escureceu. Darem, você está dizendo que o governo mundial não confia em mim? Capítulo 232. A iniciativa estava novamente em suas mãos. Darem observou cada mudança na expressão de Sengoku e finalmente soltou um suspiro silencioso de alívio. Em um confronto como esse, se ele tivesse respondido às perguntas de Sengoku diretamente, ele teria sido encurralado, facilmente levado para uma armadilha e exposto. E Darem odiava ser guiado por qualquer pessoa. A única maneira de escapar dessa situação era redirecionar o foco de Sengoku. Desde o início, Darem nunca imaginou que manteria o incidente do dragão celestial em segredo de todos, não para sempre. Especialmente depois de revelar sua habilidade com a Akuma no Mi, ele já esperava há muito tempo que esse tipo de conversa acontecesse. Era só uma questão de tempo. O que o pegou de surpresa foi a rapidez com que isso aconteceu. Agora, olhando para a configuração, ficou claro porque Sengoku era conhecido como gênio estratégico dos fuzileiros navais. Primeiro, ele pediu a Zephyr que lhe desse um falso pretexto, um relatório padrão de missão e baixando a guarda de Darem e deixando-o despreparado. Então, ele atacou. Darem teve que admitir que, no momento em que Sengoku abriu a boca, foi pego de surpresa por um instante. Só não demonstrou isso no rosto. Se sua resiliência mental não fosse tão sólida, outra pessoa em sua posição já teria cometido um deslize. Mas pelo desenrolar da conversa, era óbvio que Sengoku não tinha provas, nem pretendia prosseguir com nada abertamente. Ele só queria confirmar suas suspeitas, e dar um aviso a Darem. Se esse fosse um interrogatório real, ele já estaria cercado. Ao perceber isso, os pensamentos de Darem ficaram ainda mais aguçados. Um leve sorriso surgiu nos cantos de sua boca. Almirante Sengoku, o que lhe dá tanta certeza de que o governo mundial confia em você? Sengoku congelou por um momento e então instintivamente respondeu. Por que não fariam isso? Como almirante da marinha, cumpri todas as ordens do governo mundial com perfeição. Você realmente acredita que aqueles senhores elevados lá em cima realmente confiam em seu cão de guarda? Darem interrompeu friamente. Agora ele estava apostando que o relacionamento entre os fuzileiros navais e o governo mundial não era tão inabalável quanto parecia. Para lidar com pessoas inteligentes, era preciso usar as táticas de pessoas inteligentes. E alguém como Sengoku, por mais astuto que fosse, também era naturalmente desconfiado. Quando a dúvida se enraizava, a confiança começava a se fragmentar. Até a menor rachadura seria suficiente para Darem. Ao ouvir essas palavras, Sengoku abriu a boca, mas não falou. Antes que Sengoku pudesse dizer qualquer coisa, Darem interrompeu com uma risada fria. Almirante Sengoku, deixe-me dizer a verdade. A ordem que o governo mundial me deu naquele dia não era para continuar investigando o incidente do dragão celestial. Os 5 anciões já tinham começado a suspeitar que quem matou São Shields era alguém da marinha. A expressão de Sengoku mudou ligeiramente. Eles suspeitaram de você? Darem não disse nada. Apenas sorriu, com os olhos fixos em Sengoku. Por que você está me olhando desse jeito? Sou eu quem suspeita de você. Sengoku congelou de repente. Naquele instante, inúmeros pensamentos inundaram sua mente. Se os 5 anciões suspeitassem de Darem, não teriam como deixá-lo liderar uma investigação interna dentro dos fuzileiros navais. O fato de eles terem designado o almirante Mar do Norte para essa tarefa significava uma coisa claramente. Eles não achavam que Darem tivesse algo a ver com a morte de Santa Shield-sama. Então, se não era Darem, de quem eles suspeitavam? Uma compreensão o atingiu, e seu rosto ficou sombrio. Sua mente voltou ao perfil anterior que ele mesmo havia construído do agressor. Força imensa. Uma conexão com os dragões celestiais. Possível habilidade de voar. Presente no Mar do Norte na época. Espere um segundo. Isso não descreve meu carro-chefe? A força se encaixou perfeitamente. Como almirante da marinha, ele tinha acesso total às rotas de viagem do navio do governo. A capacidade de voar nem era necessária. Com o navio de guerra, a logística estava garantida. E naquela época, ele estava em missão no Mar do Norte, liderando a campanha contra o Birndiwold. Pensamentos se acumularam. Sengoku ficou subitamente perdido. Com base nessa análise, o principal suspeito do incidente do dragão celestial pode ser eu. Quanto mais ele pensava nisso, mais perturbador ficava. Ele atendeu a todas as condições, cada uma delas. Na verdade, quando se tratava de conhecimento privilegiado das rotas de navios do governo mundial, ele se enquadrava nos critérios ainda melhor que Darem. Afinal, naquela época, Darem era apenas o almirante Mar do Norte. Era altamente improvável que ele tivesse acesso à rota de retorno de Santa Shield-sama à Terra Santa. Esse tinha sido o maior motivo de Sengoku para investigar em vez de acusar Darem diretamente. Ele não conseguia explicar como Darem teria conhecimento de informações tão confidenciais, porque na época a única pessoa no Mar do Norte que poderia saber daquela informação era ele.
o almirante do quartel-general da Marinha. Não é de se admirar que o governo mundial o tenha retirado do caso. Não é de se espantar que os agentes do CP0 tenham olhado para ele de forma tão estranha naquela época. Espere. De repente, ele se lembrou dos sorrisos enigmáticos que os 5 anciões lhe deram poucos dias antes, quando ele visitou a Terra Santa para entregar seu relatório. O que aqueles sorrisos significavam? Estavam avisando ele? Eles estavam desconfiados dele? A mente de Sengoku acelerou, mais rápido do que jamais havia se movimentado em sua vida. Ele começou a rever, refletir, escrutinar cada encontro anterior, cada conversa que tivera com os 5 anciões. Já estava na hora. Darren notou as mudanças na expressão de Sengoku: confusão, compreensão crescente, turbulência interior e ansiedade crescente. O canto de sua boca se curvou levemente. Ao brincar com alguém tão astuto e desconfiado como Sengoku, retórica excessiva era inútil. Só o deixaria mais cauteloso. O truque era alimentá-lo apenas com informações importantes, e deixar sua mente preencher o resto. E a parte mais crucial: o que Darren disse era verdade. De fato, o governo mundial ordenou que ele conduzisse uma investigação secreta sobre os fuzileiros navais. E não havia a mínima chance de Sengoku chegar até os 5 anciões e perguntar: vocês estão suspeitando dos fuzileiros navais? Estão suspeitando de mim? Eu realmente preciso agradecer ao sábio Topman Valkyrie-sama algum dia. Darren riu baixinho e suspirou com uma expressão de desamparo. Almirante Sengoku, agora você entende o quão difícil era minha posição naquela época? De um lado, eu sofri a pressão do topo do governo mundial. Do outro, meus colegas mais confiáveis, meus companheiros de armas, e bem, meus superiores. A boca de Sengoku se contraiu. O que há com essa ênfase extra em superiores? Darren. Ele hesitou e então perguntou cautelosamente. Você não disse nada, disse. Embora Sengoku soubesse muito bem que não tinha nada a ver com a morte de Santa Shield-sama. Para pessoas como 5 anciãos, isso realmente importava? Na verdade, a questão não era se o dragão celestial realmente havia morrido. O que importava era: o governo mundial estava começando a suspeitar dele. E isso poderia arruinar todo o seu futuro político. Capítulo 233. Mesmo alguém tão calmo e calculista como Sengoku não pôde deixar de se sentir desconfortável naquele momento. Como a força policial mais poderosa dos mares, os fuzileiros navais podiam ter tido considerável autonomia militar, mas, no final das contas, ainda estavam subordinados ao governo mundial. Muitos fuzileiros navais zombavam discretamente da autoridade do governo, mas, externamente, mantinham uma fachada de obediência e respeito. Para alguém como Sengoku, um oficial de alta patente e atualmente o único almirante em serviço no quartel-general da Marinha, se ele perdesse a confiança dos 5 anciões, a maior autoridade do governo mundial, sua carreira estaria acabada. No mínimo, sua ambição pelo cargo de almirante da frota, que exigia a aprovação dos 5 anciões, estaria fadada ao fracasso. Almirante Sengoku, você me considera alguém que trairia seus companheiros, seus parceiros, ou seus superiores? Darren sorriu com um olhar preguiçoso. Sengoku, por que enfatizar superiores novamente? Estou bem ciente de onde estou. Darren continuou com um sorriso calmo. As ordens dos 5 anciões são, claro, importantes, mas a união dentro dos fuzileiros navais é ainda mais importante. É justamente por isso que no relatório final que enviei aos 5 anciãos, fiz questão de destacar o apoio e o incentivo que vocês me deram. Sengoku soltou um suspiro silencioso de alívio e deu um pequeno sorriso de aprovação. Sempre confiei em você para lidar com as coisas direito. Darren assentiu. Meu trabalho é garantir que o governo mundial nunca perca a fé nos fuzileiros navais. Isso é algo que nenhum de nós pode se dar ao luxo de perder. Ele olhou para cima, encontrando o olhar de Sengoku diretamente, seu tom sutilmente incisivo. Você não concorda, almirante Sengoku? Sengoku fez uma pausa. Como se entendesse o significado mais profundo por trás das palavras, ele ficou em silêncio por um momento, depois soltou um longo suspiro e assentiu. Você tem razão. Darren sorriu. Bem, então, se não há mais nada, estarei voltando agora, almirante. Este resumo, claramente, era apenas um pretexto. Sengoku havia convocado Ali para testar as condições. Agora que eles haviam chegado a um acordo, não havia motivo para Darren ficar mais tempo. Toki estava esperando por ele em casa para jantar. Sengoku assentiu. Após uma breve pausa, um sorriso surgiu em seu rosto. Como Toki está se adaptando à vida em Marineford? Darren respondeu com um sorriso. Ela parece gostar bastante daqui. Sengoku assentiu pensativamente e então perguntou de repente. Que bom. Se não me engano, ela é de Wano, não é? Sim. Darren não negou. A cultura do país de Wano era muito diferente de outras ilhas e nações no mar, não havia como esconder as origens de Amatsuki Toki de alguém como Sengoku. Sengoku ficou em silêncio por um momento, depois falou lentamente. Trate-a bem, e se possível, tente reunir alguma informação sobre Wano. Sim, almirante Sengoku. Darren assentiu respeitosamente. Então eu vou indo. Com isso, ele se virou e caminhou em direção à porta. Darren, a voz grave de Sengoku veio de trás. Darren fez uma pausa instintiva. Deixe-me dar um último conselho. A deusa da sorte nem sempre estará do seu lado. Darren riu, mas não olhou para trás. Eu não acredito em sorte, almirante Sengoku. E com isso, ele empurrou a porta e saiu. Enquanto a pesada porta do escritório se fechava lentamente atrás dele, Sengoku recostou-se na cadeira, fechou os olhos e massageou suavemente as têmporas. Seguiu-se um longo silêncio. Então, de repente, Sengoku soltou uma risada silenciosa. Que pirralho esperto. Ele entendeu exatamente o que Darren quis dizer com aquela frase. Nunca devemos deixar o governo mundial perder a fé nos fuzileiros navais.
Aquela frase explodiu como um trovão na mente de Sengoku. Nós realmente não podemos continuar investigando isso. Ele suspirou profundamente e fechou a mão em punho. O incidente do dragão celestial nunca deve ser vinculado a nenhum fuzileiro naval. Já estava quase anoitecendo quando Darren saiu do escritório de Sengoku. O pôr do sol cintilante sobre o distante porto naval refletia-se nas ondas, e a brisa fresca do mar roçava seu rosto. Só então a tensão em seu corpo começou a diminuir. Ele soltou um longo suspiro, colocou a mão no bolso da calça do uniforme, tirou um maço de cigarros e acendeu um. Seus pensamentos vagavam com a fumaça que subia. Sengoku não era fácil de enganar, mas pelo menos por enquanto, Darren conseguiu estabilizá-lo. Ele é um homem inteligente. Ele deveria entender a implicação por trás do que eu disse. Os fuzileiros navais não podem deixar que o governo mundial comece a desconfiar. Então, mesmo que Sengoku descobrisse algum tipo de pista ou evidência, ele não ousaria denunciá-la, pelo bem dos fuzileiros navais como um todo. Essa era a carta que Darren estava jogando, porque agora o status de Darren estava longe do que costumava ser. Antigo almirante Mar do Norte. Discípulo direto de Zephyr, o homem que derrubou o destruidor de mundos Birnwold. Um futuro almirante em ascensão. Um pilar da justiça. Aquele que destruiu a base dos piratas das feras. Fama, conquistas, talento, força, ele tinha tudo. Se o governo mundial tentasse agir contra ele, não seria uma questão simples. Darren matou um dragão celestial? Então o que acontece? Zephyr também deve ser investigado? O almirante Sengoku, que também estava estacionado no Mar do Norte na época, deveria ser responsabilizado. Todo o comando Mar do Norte precisaria ser interrogado, talvez até sacrificado? E além de Darren, e quanto ao restante dos fuzileiros navais? Isso levantaria questões sobre uma hostilidade latente em relação ao governo mundial ou aos dragões celestiais. Uma vez que a porta se abre, ela não fecha mais. O governo mundial pode destruir toda a estrutura da marinha. Eles perderiam toda a confiança, cortariam o financiamento e talvez até começassem a desmantelar a própria força da marinha. Era nisso que Darren estava apostando. Ele estava apostando que Sengoku não ousaria deixar isso acontecer. O cigarro queimou rápido. Ele soprou a última baforada de fumaça, jogou a ponta no chão e apagou-a com a bota. Hora de ir para casa. Ele murmurou as palavras baixinho, olhando para o pôr do sol. Mas assim que ele levantou o pé para sair, uma figura alta de repente apareceu em seu caminho. Banhada pelo brilho do pôr do sol, Gion permanecia com sua longa espada na mão, ligeiramente ofegante. Seu manto imaculado de fuzileiro naval esvoaçava ao vento, e seus olhos estavam friamente fixos em Darren. Gion? Darren piscou surpreso. Ele notou os hematomas em seus braços, o cansaço em seu rosto, sinais claros de um dia exaustivo de treinamento. O que ela estava fazendo aqui? Quartel-General da Marinha, Programa de Treinamento de Oficiais, terceiro período. Rogers Darren. Gion respirou fundo. Ambas as mãos seguravam firmemente o cabo de sua meito dourada. Seu olhar era resoluto. Estou aqui para desafiá-lo, pelo primeiro lugar. Capítulo 234. Campo de treinamento, campos de treinamento. Areia dourada dançava no brilho do crepúsculo. Tem certeza disso, Gion? Você claramente não está na melhor forma agora. Darren olhou para a mulher resoluta à sua frente, seu tom de voz carregado de desamparo. Mesmo sem usar sua percepção biomagnética, ele podia ver o cansaço estampado no rosto dela. Imperturbável, Gion respondeu friamente. Você também não está com força total, não é? Darren balançou levemente a cabeça. Se você quiser me desafiar, estou sempre aberto. Mas não precisa ser agora. Não, tem que ser agora. Gion olhou para o céu carmesim, o sol meio engolido pelo horizonte. Ela cerrou os dentes e disse. Eu sei que parece irracional, mas você sabe que eu tenho um temperamento forte, não sabe? Darren, ótimo. Aqueles dois comentários descuidados de antes. Ela provavelmente vai guardá-los para o resto da vida. Ele não sabia que ela era capaz de guardar tanto rancor. Tudo bem, se você insiste. Antes que ele pudesse terminar a frase, Gion já havia desembainhado a espada. Sua figura avançou como uma rajada de vento, a lâmina disparando direto para ele. Sua meito, a compira, uma lâmina de alto nível de grande grau, brilhou com uma luz ofuscante. O fio da espada brilhou como um relâmpago, cortando o ar com velocidade explosiva. O ar ressoou com um zumbido penetrante. A força daquele golpe foi nada menos que impressionante. Os olhos de Darren brilharam, como esperado de uma futura candidata a almirante. A habilidade e o talento de Gion com a espada eram tais que até mesmo uma potência como Zephyr a elogiava abertamente. Ele abriu sua percepção de campo magnético num piscar de olhos e moveu seu corpo para o lado. A lâmina dela errou o alvo por um fio de cabelo, cortando profundamente o chão logo abaixo do ombro dele. Corte! Uma onda de energia irrompeu, abrindo um enorme corte no campo e levantando uma tempestade de areia. Ao ver o poder daquele único golpe, o olho de Darren tremeu. Ela está realmente irritada. Errando o alvo, Gion imediatamente mudou de tática. Com um giro de pulso, sua lâmina brilhou em preto, o aqui do armamento rapidamente cobriu o compira, e então deslizou horizontalmente em direção à cintura de Darren. Sua habilidade com a espada é realmente de primeira. Esse pensamento passou pela mente de Darren enquanto arcos azuis dançavam ao longo das pontas dos seus dedos. Um campo magnético invisível pulsou para fora, e a expressão de Gion mudou. De repente, ela sentiu uma forte atração se fixar em sua espada. O impulso do seu golpe vacilou. Darren deu um passo para trás com delicadeza, desviando com facilidade. Por que você não revida? Acha que eu não vale a pena? Gion mordeu o lábio inferior e atacou novamente, a lâmina o golpeando mais uma vez. Os ataques choveram como uma tempestade violenta, implacável e selvagem, envolvendo Darren em uma chuva de aço.
Ele suspirou silenciosamente, aparando calmamente cada golpe. Por dentro balançou a cabeça. Ele nunca havia treinado formalmente em esgrima, mas também não era um novato. Afinal, ele já havia enfrentado pessoalmente o Kamuzari divino de Roger. Sem mencionar que somente nessa jornada ele lutou contra feras como Bullet, Queen e Kaido, acumulando experiência de combate aos poucos. Não seria exagero dizer que, comparado a quando ele deixou o Mar do Norte pela primeira vez, a força e a percepção de Darien dispararam para níveis inimagináveis. Da perspectiva dele, cada movimento de Gion, embora feroz e enérgico, carecia de controle. Seus golpes eram selvagens e emocionais, não calculados. Como uma criança brandindo uma espada em frustração, aquilo não era um duelo, era uma libertação. Ela estava queimando toda a sua resistência restante e o Haki recém-aprimorado sem restrições, despejando tudo em uma única explosão emocional. Como uma represa se rompendo, deixando sua raiva transbordar completamente. Percebendo isso, Darien firmou o equilíbrio e parou de se esquivar completamente. Em vez disso, cobriu as mãos com Haki de armamento e se manteve firme, enfrentando os ataques dela de frente como um alvo vivo. Clang, 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 clang. O forte choque de metal ecoou pelos campos de treinamento, faíscas voando em rajadas enquanto refletiam nos olhos injetados de sangue de Gion. 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. A cada momento, os golpes de Gion ficavam mais lentos. O uso excessivo de Haki estava cobrando seu preço, sua resistência estava se esgotando rapidamente. Sua respiração ficou irregular. Seu rosto empalideceu. Darien viu e de repente estendeu uma mão poderosa. Estrondo. Um som penetrante explodiu quando seus dedos cobertos de obsidiana apertaram a lâmina do Compira, lançando faíscas em todas as direções. O campo de treinamento ficou em silêncio. Gion olhou fixamente para sua espada firmemente agarrada na mão de Darien, e tentou com todas as suas forças puxá-la para fora. Não se moveu um centímetro. Sentindo-se um pouco melhor agora, Darien falou calmamente, observando Gion atentamente. Suas palavras tocaram alguém, a expressão de Gion congelou. A luz em seus olhos se apagou rapidamente. A exaustão causada pelo esforço excessivo a atingiu como uma onda. Seus olhos, normalmente estoicos, ficaram vermelhos e seu corpo balançou levemente, instável sobre os pés. Darien soltou a espada dela gentilmente com uma voz suave. Vá para casa e descanse um pouco. Ele olhou para o céu. O sol já havia se posto completamente no horizonte. A escuridão se instalava, restando apenas os últimos resquícios do crepúsculo que mal se agarravam ao céu. Na direção do bairro residencial, fumaça subia das chaminés, famílias preparando o jantar. Percebendo o olhar de Darien, Gion mordeu o lábio. Não, isso ainda não acabou. Agarrando o punho da espada, ela forçou seu corpo cansado a ficar ereto. Suas pernas tremiam. Darien franziu a testa. Você já chegou ao seu limite. Eu disse que não acabou. Você não tem permissão para sair. Gion respondeu com os dentes cerrados. Com a lâmina na mão e os olhos vermelhos, ela avançou em sua direção novamente. Mas no momento em que seu pé pousou, suas pernas cederam. Darien correu bem a tempo de pegá-la. Ela caiu com força contra o peito dele. Seu coque perfeitamente amarrado se desfez, e seus longos cabelos negros caíram como uma cachoeira. Me solta. Um leve rubor passou pelo rosto de Gion, mas desapareceu rapidamente. Ela começou a se debater nos braços dele, tentando afastá-lo. Você nem consegue ficar em pé. Darien disse com uma risada. Primeiro eu te acompanho até em casa e depois volto sozinho. Relaxa, não vou me aproveitar de você. Não. Seus lábios ficaram pálidos, mas ela ainda balançou a cabeça. Darien franziu a testa. Então algo lhe ocorreu. Desde que Gion apareceu, ela não parava de olhar para o céu. E sua esgrima não tinha sido seu estilo habitual, afiado e decisivo, parecia mais como se ela estivesse enrolando, tentando drenar sua resistência. Espere um minuto. Um pensamento absurdo surgiu de repente na cabeça de Darien. Ela estava tentando cansá-lo intencionalmente para impedi-lo de voltar para casa? Ou mais especificamente, para impedi-lo de ir para casa e fazer algo ruim? Sem chance. Sua boca se contraiu, mas ele decidiu testar a teoria. Gion, tem uma coisa que eu preciso ser honesto. A verdade é que Toki e eu nunca fizemos nada parecido. No momento em que ele disse isso, o corpo inteiro de Darien congelou. Porque naquele exato instante, o Gion em seus braços parou de lutar. Capítulo 235. Então aconteceu realmente assim. Essa é a versão tsundere de Gion de não haja de forma presunçosa. A boca de Darien se contraiu, então ele balançou a cabeça com um sorriso divertido. Olhando para a garota deitada imóvel em seus braços, ele não pôde deixar de sentir uma leve dor de cabeça. Seus longos cabelos caídos sobre os ombros e contrastando com o branco da capa, pareciam ainda mais escuros que tinta. Seus olhos, como ônix, estavam levemente avermelhados, cheios de mágoa e relutância. Mas sua natureza orgulhosa e teimosa não lhe permitia demonstrar o menor traço de fraqueza. Combinado com seu rosto delicado e refinado, ela possuía um charme único. Talvez fosse a imagem preconcebida de antes de ele fazer a transição, mas ele sempre associou Gion à aura fria e madura da história original. Na realidade, Gion naquela época era apenas uma adolescente. Uma garota da idade dela, especialmente uma com uma origem tão excepcional, ser um pouco teimosa e tsundere era completamente normal. Está se sentindo melhor agora? Darien olhou para Gion, que estava aninhada em seus braços como uma gatinha, sua teimosia anterior completamente perdida. Ele sorriu brincalhão. Oh, que isso tem a ver comigo? Gion virou a cabeça, sem ousar encarar Darien. Sua voz era baixa e suave, quase inaudível. Darien riu baixinho, sentindo a maciez pressionando seu peito. Ele não pôde deixar de suspirar interiormente enquanto falava gentilmente. Volte e descanse um pouco, está bem? Seu corpo já está no limite. Gion mordeu o lábio inferior e murmurou.
Não preciso que você me diga o que fazer. Darren deu de ombros com um sorriso. Isso não vai dar certo. Se você se machucar por me desafiar e sofrer quaisquer consequências a longo prazo, duvido que o almirante Sengoku, o oficial de Estado-Maior Tsuru ou o Zephyr Sensei me deixariam escapar facilmente. Antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, Darren se moveu. Com um pequeno grito de Gion, ele passou um braço em volta da cintura dela e com o outro levantou suas pernas, erguendo-a como se fosse uma noiva. Curvas quentes e suaves preenchiam seus braços, e até mesmo alguém tão experiente quanto Darren não conseguia deixar de se sentir um pouco distraído. Anos de treinamento haviam dado a Gion uma cintura incrivelmente fina, quase perfeita, e seu peito largo só tornava o contraste ainda mais impressionante. Suas coxas eram macias e elásticas, pernas longas e bem torneadas, balançando levemente no ar. Do ângulo de Darren, os dedos dos pés dela, envoltos em saltos altos, estavam claramente definidos e pareciam quase translúcidos sob a luz. De Darren, o que você está tentando fazer? Gion de repente entrou em pânico, com os olhos arregalados de alarme. Presa em uma posição tão constrangedora, ela não conseguia mais manter a compostura indiferente de sempre. Seu rosto ficou vermelho brilhante enquanto ela se empurrava contra os ombros de Darren. Pare de se contorcer, ou eu realmente vou tirar vantagem de você. Aquela única frase a fez ficar quieta por um instante. Ela congelou, sem ousar se mexer novamente. Segure firme. Com Gion em seus braços, Darren bateu levemente o pé no chão e se lançou no ar. Enquanto eles voavam, Gion não teve escolha a não ser envolver os braços em volta do pescoço dele para se manter equilibrada. Sentindo aquele maldito canalha segurando cada vez mais forte, seu rosto queimava ainda mais. Ainda bem que já é noite, ele provavelmente não consegue enxergar. Ela murmurou interiormente. Em menos de 5 minutos, Darren a carregou até sua residência. Ele curvou um dedo e com um clique agudo, a fechadura da porta se soltou e voou para longe. Ele não entre. O rosto de Gion ficou pálido de alarme. Não posso fazer. Ao ver sua expressão perturbada e inquieta, Darren se divertiu bastante e ficou ainda mais curioso sobre o lugar dela. Ignorando os protestos dela, ele empurrou a porta e entrou. Diferentemente da casa modesta e elegantemente decorada de Darren, cortesia de toque, a casa de Gion era aconchegante e convidativa, talvez até um pouco fofa demais. Pelúcias de coelhos estavam espalhadas por todo lugar, e a cor dominante no ambiente era um rosa suave e delicado. Sinceramente, isso é um pouco inesperado. Com a frieza que você costuma ter, não imaginei que você fosse alguém com um lado tão feminino. Ao ver a cena à sua frente, a expressão de Darren tornou-se estranha. Ele não conseguiu conter uma risada, um pensamento travesso emergindo enquanto lançava um olhar provocador para Gion e exagerava dramaticamente. Gion-san, você não gostaria que os segredos do seu quarto fossem revelados, não é? O rosto de Gion ficou vermelho o suficiente para pingar. Vê você, me ponha no chão agora mesmo. Tudo bem, tudo bem. Ele teve que admitir que o contraste entre seu comportamento indiferente e sua reação tímida e confusa era surpreendentemente encantador. Darren a deitou delicadamente na cama. Depois de pensar um momento, ele de repente se agachou e tocou o tornozelo dela. O que você está fazendo? Gion congelou alarmada. Será que esse bastardo estava tentando tirar vantagem dela? Eu já disse, não vou tentar nada. Darren suspirou irritado e calmamente desamarrou os cadarços dos saltos altos dela, ajudando-a a tirá-los. Enquanto ela olhava nos olhos claros e focados de Darren e via que suas ações não continham nenhum indício de obscenidade, os punhos cerrados de Gion relaxaram lentamente. Ela não disse nada, mas seus dentes afundaram um pouco mais no lábio. Tudo pronto. Darren deu um sorriso satisfeito enquanto se levantava. Bem, então foi um prazer treinar com você hoje. Preciso ir. Gion levantou a cabeça para olhá-lo, mas assim que seus olhos se encontraram, ela desviou o olhar. Então, como se percebesse que estava demonstrando muita fraqueza, ela cerrou os dentes, reuniu coragem e o encarou novamente. Hoje, esse tipo de coisa, só aconteceu porque eu estava completamente esgotado. Não pense que você vai se safar tomando liberdades da próxima vez. Caso contrário, não vou deixar você escapar facilmente. Darren levantou as duas mãos. Tudo bem, entendi. Você odeia canalhas como eu, degenerados, mulherengos, canalhas completos. Eu entendo. Ele caminhou até ela e gentilmente puxou as cobertas sobre ela. Descanse um pouco. Com isso, Darren se virou e saiu rapidamente da sala. Vários segundos se passaram antes que Gion cautelosamente colocasse a cabeça para fora do cobertor. Pela janela, ela observou a silhueta do canalha desaparecer na noite além do pátio. Permaneceu em silêncio por um longo momento, depois murmurou baixinho. Surpreendentemente gentil e amável. A lembrança de ser carregada nos braços dele voltou à tona, o constrangimento corado, a solidez reconfortante do peito dele. Gion não sabia ao certo o que se passava em sua cabeça, apenas que os pontos onde ele a tocara ainda formigavam como se tivessem levado um choque. Seu rosto, que tinha acabado de voltar ao normal, começou a esquentar novamente. Controle-se. De repente, ela deu um tapa forte nas bochechas, rangendo os dentes. Esse cara é a escória, o degenerado, o flertador que você mais odeia. Do lado de fora da residência de Gion, Darren encostou-se na parede sob o luar e acendeu um cigarro em silêncio. A fumaça subia em volta do seu rosto enquanto sua expressão mudava repetidamente. Quando o cigarro acabou, ele de repente deu um tapa no próprio rosto e xingou baixinho. Caramba, eu realmente agi como um cavalheiro. Ele parecia completamente arrependido. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236. A noite estava tranquila e sedutora.
O luar filtrava-se pela janela em raios dispersos, lançando um brilho suave sobre o coelho de pelúcia rosa ao lado da cama. Jion ficou deitada ali por meia hora inteira antes que o rubor em seu rosto finalmente começasse a desaparecer. Ela empurrou seu corpo exausto para cima e sentou-se, tirando sua capa de fuzileiro naval. Depois de um dia inteiro de treinamento intenso seguido de um duelo com Darren, ela estava encharcada de suor e sua pele estava desconfortavelmente pegajosa. Como ela gostava de se manter limpa, não havia como dormir sem tomar um banho. Nesse momento, a imagem de Darren carregando-a nas costas voltou à tona, junto com o jeito como ele olhou para os dedos dos pés dela enquanto a ajudava a tirar os sapatos. Suas bochechas coraram mais uma vez. Ele, provavelmente não sentiu o cheiro do meu suor, certo? Pensamentos aleatórios corriam soltos por sua cabeça enquanto ela arrastava seu corpo cansado para o banheiro e ligava a água quente da banheira. De repente, toque, toque, toque. A batida inesperada assustou Jion. Ele voltou. O pânico se instalou. Por razões que ela não conseguia explicar, seu comportamento duro de sempre desapareceu completamente e como um coelho assustado, ela mergulhou de volta debaixo das cobertas. Ai, Jion, sou eu. A voz de Tsuru veio de fora da porta. Jion congelou. É o Tsuru? Não é aquele babaca? O alívio tomou conta dela, mas, ao mesmo tempo, uma pontada inexplicável de decepção invadiu seu peito. Pensando em como ela reagiu naquele momento, seu rosto se aqueceu novamente. Estou aqui, Tsurunei. Ela respirou fundo, tentando se acalmar, e gritou. O oficial de Estado-Maior Tsuru empurrou a porta. Ao ver Jion sentada na beira da cama, com hematomas nos braços e pernas, um lampejo de dor brilhou em seus olhos. Ela balançou a cabeça levemente. Só vim ver como você está. Jion piscou e depois sorriu. Estou bem, Tsurunei. Você é uma garota tão teimosa. Tsuru apontou para ela meio exasperado, meio divertido, e caminhou até sentar-se ao seu lado. Encontrei Tokikaki mais cedo esta noite. Aquele garoto tinha um olho roxo e o nariz inchado, a parte superior do corpo envolta em bandagens e gesso. No momento em que me viu, caiu de joelhos, chorando e implorando por misericórdia. Ela esfregou as têmporas. Você descontou sua frustração nele de novo, não é? Jion franziu os lábios e murmurou. Ele não se machucou de verdade no começo, mas durante o treino, ele tentou apalpar minha bunda, então eu fui com tudo. Tsuru, bom trabalho. Depois de uma pausa, ela finalmente soltou as palavras lentamente. Então, depois de pensar por um momento, ela perguntou. Então o que fez você ir atrás do Darren? Jion congelou. Sei como você sabia. Tsuru olhou para ela. Do jeito que você apareceu no escritório de Sengoku com uma espada na mão. Você sabe quantos fuzileiros navais você quase morreu de susto? O rosto de Jion ficou vermelho e ela baixou a cabeça sem dizer uma palavra. Ao vê-la assim, Tsuru franziu a testa levemente e perguntou do nada. Jion, seja sincero comigo. Você gosta do Darren? Como eu poderia gostar dele? Antes que Tsuru pudesse terminar a frase, Jion explodiu nervoso e irritado. Ele é um pervertido total. Desleixado, descuidado, arrogante e convencido. Tsuru não disse nada. Apenas observou a garota desgrenhada à sua frente com um olhar calmo e firme. Ele é o pior canalha da história dos fuzileiros navais. Eu nunca poderia. Sob aquele olhar, a voz de Jion sumiu em um sussurro. Tsuru soltou um longo suspiro em seu coração. Com sua experiência, era óbvio o que Jion estava sentindo. Bem, tudo bem se você não gosta dele. Ela sorriu e deu um tapinha no ombro de Jion. Então não há mais nada a dizer. Eu só queria saber como você está. Agora que vejo que você está bem, posso ficar tranquilo. Ela se levantou lentamente. Descanse um pouco, Jion. E não seja tão imprudente da próxima vez. Ah, e... Ela apontou para as pegadas empoeiradas no chão de madeira e sorriu. Da próxima vez que esse pirralho entrar, lembro de tirar os sapatos. O rosto de Jion ficou vermelho vivo. Ela abriu a boca para responder, mas Tsuru dispensou a resposta com um sorriso. Está tudo bem. Você está crescendo, eu entendo. Aquele punk do Darren pode ter uma personalidade ruim e moral questionável, mas ele tem seus pontos positivos. E na sua idade, bad boys podem ser bem atraentes. Se você realmente gosta dele, terá que se esforçar para isso. Aquela garota que ele trouxe do Novo Mundo, eu a conheci. Ela pode parecer meiga e delicada, mas na verdade é mais calma e forte que você. Eu sei. Você não gosta dele. Só estou dizendo. Vendo Jion prestes a explodir novamente, Tsuru rapidamente acrescentou com um sorriso impotente. Descanse um pouco. O vapor encheu o banheiro. Jion estava imersa na água quente, com os braços em volta dos joelhos dobrados e o peito pressionado num arco dramático. Seu rosto, meio coberto de bolhas, estava corado de calor. Blub, blub. Como um peixe soprando bolhas, ela olhou fixamente para a água, exalando suavemente sob a superfície. Mesmo que ela continuasse negando externamente, as palavras de Tsuru permaneceram em sua mente, recusando-se a desaparecer. Será que ela realmente se apaixonou por aquele bastardo? De jeito nenhum, certo? Como ela poderia gostar de alguém tão lascivo? Ela não dissera isso em voz alta, mas lembrava-se claramente do sutil movimento dos dedos dele quando a carregou de volta. Definitivamente houve algum movimento. E o jeito que ele olhava para os pés dela, ele podia ter escondido bem, mas agora que ela pensava nisso, era definitivamente um pouco pervertido. Jion, você é um idiota? Você não pode se apaixonar por alguém assim. Frustrada, ela mergulhou a cabeça na água, com uma confusão de emoções se agitando dentro dela. Quando isso começou? Quando a impressão que ela tinha dele mudou? Foi quando ele derrotou sozinho o Germa 66? Quando ele a ajudou na frente dos dragões celestiais? Se ela tivesse que identificar, Jion percebeu que provavelmente era o momento em que viu que pai e filha ainda estavam vivos. Eu pego o dinheiro e faço o trabalho. A voz de Darren ecoou em sua mente, baixa, calma, dominadora e cheia de confiança inabalável. Ele protegeu as pessoas que ela não pôde.
Foi então que ela percebeu o quão ingênua tinha sido. Ela o julgou mal. Mesmo mantendo a frieza daquele dia em diante, ela o observava em segredo. Durante o treinamento, ela se posicionava silenciosamente atrás dele, vê-lo se esforçar ao máximo. Mesmo quando ela estava morta de cansaço, ver a determinação dele reacendeu a sua, fazendo-a querer acompanhá-lo. Seus pensamentos frequentemente voltavam ao tempo que eles passaram juntos no Mar do Norte, discutindo, desafiando, competindo entre si. E então ela percebeu. Ele estava fazendo o favor dela o tempo todo. Silenciosamente. Gentilmente. Sempre cedendo sem dizer uma palavra. Daquele momento em diante, seus sentimentos ficaram cada vez mais confusos. Ela começou a ficar curiosa sobre o passado dele, tanto que chegou a usar as conexões de Sengoku e Tsuru para obter o arquivo dele. Subindo do fundo, abrindo caminho passo a passo, lutando, sangrando, batalhando contra ferimentos e fogo. Quanto mais ela aprendia, mais percebia o quão turbulento o caminho de Darien tinha sido. Por trás do prestígio de seu título de Rei do Mar do Norte, havia uma montanha de fardos. Manobras políticas, disputas de poder, lutas de vida ou morte e manipulação financeira. Darien protegeu o Mar do Norte e buscou justiça de uma forma que era inteiramente sua. E saber o quão difícil sua vida tinha sido só fez Jion se sentir ainda mais culpada, seu coração apertando ainda mais. Mas o que mais a chocou, e a fez admirá-lo ainda mais, foi que um fuzileiro naval como Darien, que havia subido das patentes mais baixas, fosse cauteloso e calculista. Mas ele não era. Mesmo diante dos dragões celestiais, aqueles que controlavam o mundo, ele não vacilou. Ele os matou sem hesitação. Claro, não havia provas sólidas, mas Jion confiava em seus instintos. Pelo bem de sua justiça, Darien não se importava nem um pouco com os dragões celestiais. E quando ela retornou à sede, de repente ela percebeu. Todos aqueles inúmeros pretendentes de antes, jovens ricos, bem-nascidos e promissores da elite, comparados a Darien, a chamada escória, não passavam de lixo. Depois de ver o brilho do sol, como você poderia se contentar com o brilho fraco de uma vela? Quando uma mulher começa a sentir curiosidade, pena e admiração por um homem, a afeição certamente virá. É por isso que quando ela ouviu sobre o que aconteceu com ele no Novo Mundo, Jion ficou realmente preocupada. Ver a Matsuki Toki em casa a deixou com raiva e envergonhada. Mas pensando nos ferimentos de Darien, ela se forçou a engolir a raiva e saiu para comprar as frutas mais frescas que conseguiu encontrar, levando-as para ele. Mas então, como ele pôde me dizer uma coisa dessas? Furioso, Jion finalmente emergiu da superfície da água, ofegando silenciosamente. Ela se recostou na banheira, olhando para o teto embaçado, perdida em pensamentos. Depois de um longo tempo, meu temperamento é tão ruim assim? Ela cobriu o rosto corado com as duas mãos e murmurou suavemente. Então, seus olhos de repente ficaram resolutos. Está tudo bem. Eu cheguei aqui primeiro. Darien sempre se considerou um espírito livre. De volta ao Mar do Norte, ou mesmo depois de se mudar para o quartel-general da Marinha, ele costumava ficar fora até tarde, só retornando àquele lar, vazio bem depois do anoitecer. Ele não era do tipo sentimental. Tinha poucos amigos próximos e já estava acostumado a viver sozinho há muito tempo. Mas neste momento, quando viu a única luz acesa para ele nos aposentos da família, tarde da noite, e a silhueta silenciosa esperando perto da lamparina a óleo, até mesmo alguém tão emocionalmente reservado quanto ele não conseguiu deixar de se comover. Uma casa pequena, uma luz quente, uma mulher esperando e uma mesa de comida fria. Talvez seja isso que significa ter um lar. Seu coração se suavizou. Entrando, Darien disse, desculpando-se. Desculpe o atraso. Você deveria ter comido primeiro. Deve estar morrendo de fome. A Matsuki Toki, vestida com um delicado kimono rosa, abriu lentamente os olhos e observou Darien, já desgastado pela viagem. Sem hesitar, aproximou-se, tirou a capa dos ombros dele e a pendurou delicadamente. Um sorriso suave curvou seus lábios. Está tudo bem. Não estou com fome. Eu queria esperar por você. Quando Darien se virou para trocar os sapatos, ele murmurou. Vou tentar chegar em casa mais cedo de agora em diante. Milímetro. Você a levou para casa em segurança? Suas mãos pararam no meio do movimento. A Matsuki Toki sorriu levemente. Você tem o cheiro dela. É uma delícia. Rosas. Lembrei do cheiro de quando ela veio me visitar hoje de manhã. O canto da boca de Darien se contraiu. Ele estava apenas tentando pensar em uma desculpa quando a voz dela soou novamente, suave, quase distante, atrás dele. Achei que não faria diferença, mas no final faz. Toki. Darien-san. Ele se virou. Suas pupilas se contraíram. Sua mente ficou em branco. Bum. Uma explosão de calor explodiu em seu cérebro. Ele viu algo que nunca esqueceria pelo resto da vida. Seu kimono fino escorregou lentamente de seus ombros, caindo em cascata sobre a pele lisa e pálida e acumulando-se silenciosamente no chão. Sua figura graciosa foi revelada na luz bruxuleante. A Matsuki Toki ergueu a mão e removeu o grampo, deixando os cabelos caírem livremente enquanto se postava diante dele. Seu rosto estava levemente corado, mas seus olhos brilhavam com uma coragem calma e inabalável. Com uma voz gentil, ela disse, torne-se meu marido. Capítulo 237. Toki. Ela perdeu completamente o controle. Tão ousado. Os olhos de Darien se arregalaram em choque. Seu cérebro entrou em curto-circuito. Ficou em branco. Congelado. Ele não conseguia nem expressar em palavras o que estava vendo. A lamparina a óleo no quarto lançava um brilho suave e onírico. A beldade de tirar o fôlego de kimono havia desamarrado a faixa, e seus cabelos verde claros caíam em cascata sobre ombros lisos e brancos como a neve. Além de um par de meias brancas longas, ela não usava mais nada. Seus olhos azuis profundos brilharam com uma névoa suave quando encontraram os dele, suas bochechas corando com um calor tímido. A Matsuki Toki estava diante de uma tela clássica de ukiyo-e, erguendo-se ligeiramente na ponta dos pés.
Tímida, porém disposta, seus longos cílios batiam como asas. Aqueles delicados cabelos verdes balançavam suavemente na brisa noturna, seus braços esguios sutilmente abertos em um gesto acolhedor, irradiando uma beleza radiante de cortar o coração. Darren tinha visto inúmeras mulheres em sua vida, mas naquele momento, ele estava completamente atordoado. A frustração que ele carregava de antes com Gion foi instantaneamente obliterada diante dessa visão delicada e etérea. Seus instintos superaram toda lógica e contenção. Se você não fizer isso agora, você é mesmo um homem? Quando Darren acordou, o quarto estava uma bagunça completa. Seu uniforme estava espalhado pelo chão. Ele estava deitado nos macios tatames, ao lado de uma lamparina a óleo que já estava apagada há muito tempo. A noite estava calma. O luar entrava suavemente. As estrelas cobriam o céu como uma rede de pérolas brilhantes, sua luz se espalhando pela janela do pátio e pousando suavemente sobre a garota adormecida em seus braços. Darren soltou um longo suspiro. Toki Amatsuki estava deitada contra ele, seu corpo macio e leve, como se não tivesse ossos. Agora totalmente acordado, ele deu um sorriso impotente. Ele não esperava que ela fosse tão atrevida, que fizesse uma coisa tão ousada do nada. Quem poderia ter resistido a isso? A beleza de Toki era diferente de qualquer outra. Ela carregava a graça de uma mulher tradicional de Wano, elegante, contida, gentil. Mas por trás dessa gentileza havia um fogo silencioso e resoluto. Algo selvagem. Algo feroz. Se Gion era uma rosa, orgulhosa, brilhante e intocável, então Toki, como ela mesma disse certa vez, era uma flor de cerejeira. Bela, fugaz e trágica. Essa era a alma de Wano, uma terra moldada não apenas pelos samurais e seu código Bushido, mas pela crença cultural de que um breve momento de esplendor poderia superar a tristeza de uma vida curta. Há um verso de poesia que captura isso perfeitamente. Viva como uma flor de verão, morra como uma folha de outono. Dançar. Já chega. É a essência da tradição oriental do mundo real, e Wano carrega esse mesmo espírito. Ainda assim, nem mesmo Darren esperava que alguém tão sereno quanto Toki fosse capaz de algo tão, completamente fora do seu caráter. O ciúme realmente torna as pessoas imprudentes. Ele tinha acabado de acalmar o ciumento Gion só para voltar para casa e encontrar isso? Foi só. Também. Incrível demais. Os lábios de Darren se curvaram em um sorriso fraco. Enquanto ele segurava a garota perto de si, suas mãos começaram a vagar novamente. Um encaixe perfeito em suas mãos. Milímetro. Toki soltou um murmúrio suave e se mexeu delicadamente em seus braços, seu narizinho franzindo levemente. Seus cílios tremeram, e um tom rosado floresceu em suas bochechas. Darren riu baixinho, com a voz travessa e baixa enquanto sussurrava em seu ouvido. Pare de fingir que está dormindo, Toki. Seus cílios tremeram enquanto ela abria os olhos lentamente. Seu olhar azul escuro, cintilante como ágata polida, continha um brilho nebuloso. Ela o encarou, em parte timidez, em parte irritação. Mas a curva suave e preguiçosa de suas sobrancelhas adicionava uma elegância madura e sedutora. A inocência de uma jovem e o encanto de uma mulher adulta se fundiram perfeitamente naquele momento. Sob o luar, seu rosto brilhava com uma luz suave e mística, dando-lhe um charme quase sobrenatural. Aquela beleza inigualável atingiu Darren como um trem de carga. Aquilo atingiu seu peito, tornando impossível manter a calma. Por um breve segundo, tudo pareceu irreal, como se ele estivesse sonhando. Perfeito demais para ser verdade. Ele engoliu em seco. O fogo em seu coração reacendeu-se novamente. Que tal, irmos de novo? Toki lançou-lhe um olhar de soslaio. Aquele olhar, imbuído de um toque de charme de mulher casada, era devastadoramente sedutor, mas seu tom permaneceu tão suave e gentil como sempre. Não foi o suficiente? Os olhos de Darren brilharam. Como se estivesse se lembrando de algo, um sorriso diabólico surgiu em seus lábios. Que tal desta vez, você ficar com o kimono? Toki congelou, mas então pareceu entender. Seu rosto ficou escarlate em um instante. Na manhã seguinte, Darren acordou na cama. Estou ferrado. Ele se mexeu um pouco, apenas para perceber, para sua surpresa, que todo seu corpo estava rígido. Os músculos doloridos, as pernas fracas. Ele se sentia completamente esgotado. Darren, não me diga que eu realmente fiquei exausto? Sua boca se contraiu. Instintivamente ele verificou suas estatísticas físicas, e após confirmar que nada havia mudado, finalmente deu um suspiro de alívio. Deve ter sido o efeito persistente do esforço excessivo do Aki durante aquela tentativa de suprimir Emma. Ele ainda não havia se recuperado totalmente. Same isso à batalha da noite anterior. Não é de se admirar que ele se sentisse exausto. Ele olhou para Matsuki Toki, ainda dormindo profundamente em seu peito, e não conseguiu deixar de se lembrar da loucura da noite passada. Uma cena que exigiria uma versão redigida de 100.000 palavras para ser explicada. Um sorriso malicioso surgiu em seu rosto. Toki era oficialmente sua mulher agora. Então, isso significa que Momonosuke não vai nascer? Darren esfregou a barba por fazer no queixo, completamente divertido com o pensamento. Depois de ficar deitado ali por mais alguns minutos, ele beijou gentilmente a testa lisa de Toki. Cuidadosamente tirou o braço de debaixo dela e silenciosamente saiu da cama sem acordá-la. Ao contrário de seu corpo monstruoso, o físico de Toki era o de uma mulher normal. Não havia como ela aguentar o ataque dele sem um descanso merecido. Ele vestiu seu uniforme, foi até a cozinha e rapidamente preparou o café da manhã. Deixou uma porção para Toki, então pegou um ovo cozido e, ainda sentindo dores por todo o corpo, encostou-se na parede e foi até a porta. Mas no momento em que ele abriu, Darren congelou. Seu corpo inteiro ficou rígido. Parada bem do lado de fora estava Gion, segurando um café da manhã fumegante em uma das mãos. A outra estava erguida, prestes a bater. Os olhos dele se encontraram. Gion encarou Darren, que estava encostado na parede como se mal conseguisse se manter de pé. Ela piscou atordoada. Darren. Ele deu um sorriso que parecia ainda pior do que chorar.
Querida, você vai sair? Uma voz suave e gentil chamou atrás dele. Morto. Darren sentiu como se tivesse sido atingido por um raio. Seu pescoço estalava enquanto ele se virava aos poucos. Lá estava Toque, emoldurado na porta, vestindo casualmente uma de suas camisas brancas. Suas bochechas ainda estavam tingidas com o brilho do calor da noite anterior. Ela olhou para Gion e ofereceu um sorriso sereno. Bom dia, Gion-san. Gion ficou ali em silêncio. Barulho. O café da manhã em sua mão caiu no chão. Leite de soja se espalhou pela calçada. Darren sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Uma aura assassina começou a irradiar lentamente de Gion. Ela virou a cabeça muito lentamente, com os olhos inexpressivos enquanto encarava Darren. Sombras nublavam seu olhar. Marido? O olho de Darren tremeu. Então Gion sorriu. Para Darren parecia assustador. Bem, então, parabéns, Comodoro Darren. Com isso ela se virou e foi embora com passos rápidos e firmes. De costas para ele, seus olhos rapidamente ficaram vermelhos. Lágrimas escorriam pelo seu rosto e ela não conseguia contê-las. Darren. Ele estendeu a mão instintivamente, então parou e puxou-a de volta. Após um longo silêncio, Darren cerrou os dentes. Eu realmente preciso aprender aqui de observação. Capítulo 238. Observando a figura de Gion desaparecer no final da rua, Darren pôde ver claramente as lágrimas brilhando sob o queixo dela. Ele não pôde deixar de se sentir um pouco derrotado. Simplesmente ótimo. Ele só conseguiu deixá-la de bom humor ontem. Quem imaginaria que o pequeno e frio Gion acordaria cedo para comprar o café da manhã para ele, e até mesmo levá-lo até a porta dele? E honestamente, mesmo que ele dominasse o aqui de observação, que diferença isso faria? Quem diabos usa aqui para escanear a própria casa? Isso seria completamente pervertido. Ele olhou para o café da manhã espalhado no chão e suspirou, agachando-se para pegá-lo. Se fosse qualquer outra pessoa, seu jeito descarado e paquerador de sempre provavelmente teria abraçado Gion ali mesmo e dito um brega. Você chegou na hora certa. Mas as coisas eram diferentes agora. Toque tinha acabado de se entregar a ele. Por mais canalha que fosse, ele não conseguia flertar com outra mulher na frente dela. Ele pode ser um degenerado, mas não é um canalha sem limites. Ele podia ser sincero, mas não insensível. Gion-san parece se importar muito com você. A Matsuki Toki se aproximou, sua voz suave e gentil. Darren balançou a cabeça, optando por não responder ao comentário. Em vez disso, sorriu para ela e perguntou preocupado. Você acordou tão cedo? Não quer dormir mais um pouco? Ele fez uma pausa. Ainda dolorido? As bochechas de Toki ficaram rosadas ao se lembrar da loucura da noite anterior. Ela baixou a voz. Ainda, um pouco. Ela entrelaçou o braço no dele e encostou a cabeça em seu ombro, sussurrando. Estou muito feliz por ser sua esposa. Então, com um movimento natural, ela pegou o café da manhã das mãos dele e deu-lhe um pequeno empurrão. Vá alcançá-la. Gion-san é uma boa menina. Não a decepcione. Ela piscou maliciosamente. Desta vez realmente não importa, porque fui eu que me tornei sua esposa primeiro. Sob o olhar atordoado de Darren, ela sorriu docemente, seus olhos se curvando como luas crescentes, como um gatinho travesso que tivesse acabado de pegar um peixe. Eu ganhei. Hehe. Ativando sua percepção de campo biomagnético, Darren rapidamente localizou Gion. Dentro do complexo residencial da Marinha, do telhado de um prédio distante, ele a viu encolhida contra uma parede, com os ombros tremendo enquanto ela chorava baixinho. Ele hesitou por um momento. Não se aproximou imediatamente. Em frente à casa, Gion estava sentada abraçando os joelhos, com os olhos vermelhos e inchados, e lágrimas rolando sem parar pelo rosto. Ela parecia um coelhinho ferido, escondido num canto, lambendo silenciosamente suas feridas. Desgraçado. Desgraçado. Darren, você é o pior. Ela soluçou, xingando num sussurro abafado enquanto chutava uma pedrinha ao lado. Seus olhos marejados logo ficaram inchados e vermelhos de tanto chorar. Gion nem sabia exatamente o que doía mais. Foi porque Darren mentiu? Foi a maneira estranha como ele reagiu quando a viu? Ou era aquele olhar sutil e quase imperceptível de triunfo em seu rosto quando ela olhava em sua direção? Sem vergonha, lascivo, completo bastardo. Ela murmurou amargamente em meio às lágrimas. Se você continuar me xingando, eu vou começar a revidar. Uma voz desamparada soou atrás dele, fazendo Gion congelar de pânico. Ela olhou para cima surpresa e viu a figura alta cair da parede. Os olhos dela ficaram mais vermelhos ao vê-la. O que você está fazendo aqui? Seu desgraçado. Sai da frente. Eu não quero te ver. Toda a dor reprimida explodiu em soluços que ela não conseguia mais conter. Darren suspirou. Imaginei que você ainda não tivesse comido. Você deve estar com fome. Grite comigo depois do café da manhã, ok? Você vai precisar de energia. Ou, se te fizer sentir melhor, deixe você me bater. Ele levantou a sacola de café da manhã e deu um leve sorriso para ela. Gion encarou a comida que Darren acabará de trazer. Sua mente voltou à cena constrangedora que fizera antes, e seu nariz começou a arder. Lágrimas brotaram novamente em seus olhos enquanto ela gritava, com a voz cheia de mágoa. Não preciso que você se importe. Você já a tem. Seu mentiroso. Seu gigante mentiroso. Ontem você jurou que nada tinha acontecido entre vocês, mas hoje, ela está vestindo sua camisa. Fui eu quem chegou primeiro. Uai! Lágrimas caíam como um colar de pérolas quebradas, salpicando o chão. A boca de Darren se contraiu. Tecnicamente, nada aconteceu ontem. Mas quem poderia imaginar que Toque faria um ataque surpresa? O que deveria ser uma longa guerra de ciúmes terminou com ela avançando e arrasando o campo de batalha. Você pode realmente culpá-lo? Nessas condições, se ele tivesse conseguido se conter, ele ainda seria considerado um degenerado? Mas é claro que Darren não era burro o suficiente para dizer isso em voz alta, a menos que ele quisesse ser cortado ao meio. Então Darren sorriu e disse, vamos, não fique bravo. Coma alguma coisa primeiro. Não,
Não vou comer nada seu. Gion enxugou as lágrimas, olhando para ele com um desafio teimoso. Essa garota é muito teimosa. Acho que vou ter que usar a força. O pensamento passou pela mente de Darren. Ele colocou o café da manhã na mesa e caminhou lentamente em direção a ela. Ele não se aproxime mais. Ao vê-lo se aproximar, Gion instintivamente se levantou, tentando recuar, mas já estava com as costas contra a parede. À medida que o Comodoro da Marinha diminuía a distância, seu coração começou a disparar em pânico. O que ele está tentando fazer? Ela notou o calor nos olhos dele. Ele é um degenerado. Ela lembrou a si mesma, tentando manter a compostura. Darren parou bem na frente dela e olhou diretamente em seus olhos. Você gosta de mim, Gion? Você está muito perto. O cheiro avassalador de testosterona a atingiu como uma onda. Por um instante, Gion esqueceu a raiva e virou o rosto, sem ousar encará-lo. Ela conseguia sentir o cheiro dele, masculino, selvagem, dominador. Ele é um canalha. Estou mesmo caindo na lábia de um canalha? Seus olhos começaram a vacilar. Você gosta de mim? Darren perguntou novamente. Quem gostaria de você? Não se iluda. Bate. Darren de repente agarrou os 2 pulsos dela, puxando-os sobre a cabeça e prendendo-os contra a parede. Gion lutou, mas não conseguiu se libertar da força dele. E no momento seguinte, ela congelou. A outra mão dele segurou delicadamente o rosto dela. As pontas dos dedos quentes levantaram seu queixo até que ela não teve escolha a não ser encará-lo. Seu corpo inteiro ficou rígido. Foi como se uma corrente elétrica a tivesse atravessado, paralisando-a. Oh, que ele é! Então ela viu. Olhos cheios de dominância, arrogância e frieza afiada. Mas por baixo de tudo, uma gentileza que ela não podia negar. Gion, sua voz cortou a confusão que nublava sua mente. Essa é a última vez que vou perguntar. Você gosta de mim? Se você disser não, eu vou embora. Agora mesmo. Não vou mais te incomodar. Depois do acampamento de treinamento, vou pedir transferência para o novo mundo. Você nunca mais verá esse desgraçado irritante. Gion congelou. Seu rosto ficou pálido. Seus lábios tremiam, mas ela não conseguiu se forçar a dizer eu não gosto de você. E então, seus lábios estavam selados. O momento de hesitação revelou a Darren tudo o que ele precisava. Ele parou de se conter. Ele a beijou com firmeza, profundamente, sem hesitação. Ele rompeu suas defesas. O beijo dele era quente, feroz, possessivo. A mente de Gion ficou em branco. Seus olhos ainda vermelhos se abriram e suas pupilas diminuíram. Ela instintivamente quis afastá-lo, mas Darren não desistiu. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Ela sentiu suas forças se esvaírem, seu corpo formigando e entorpecido. Seu foco ficou turvo. Seus olhos se fecharam lentamente. E então, sem nem perceber, ela o estava beijando de volta. Os braços dela envolveram o pescoço dele. Sua mente, emoções e corpo estavam girando. Em algum momento, Darren soltou suas mãos presas. E Gion, sem pensar, agarrou-se a ele com mais força, perdido no momento. Até, tic. Darren estremeceu quando Gion o empurrou com força de repente. Sangue apareceu em seus lábios. Ela olhou para ele com os olhos atordoados, ofegante, o corpo todo tremendo e as pernas fracas. Então você gosta de mim? Darren sorriu presunçosamente. Cale-se. Se você não está me afastando, então admita. Não, cale a boca. Gion de repente se lançou sobre ele como um leopardo selvagem. Ela o agarrou, girou e o jogou de volta para dentro de casa. Com um baque alto, ele caiu deitado naquela mesma cama feminina, ainda coberta com coelhinhos de pelúcia cor-de-rosa. Antes que ele pudesse reagir, Gion montou nele. Suas pernas longas e tonificadas o envolveram enquanto ela o encarava, seus olhos marejados de lágrimas ardendo de fúria. Quantas vezes vocês dois fizeram isso? Darren pescou, completamente pego de surpresa. T3 vezes? Um brilho perigoso brilhou nos olhos de Gion. Ela estendeu a mão para o cinto dele. Gion, espere. Não seja imprudente, ainda não estou totalmente recuperado. Ao ver sua expressão determinada e selvagem, Darren entrou em pânico instantaneamente. Darren, ela está animada. Minhas costas e pernas já estão doloridas. Se isso virar algum tipo de competição distorcida. Mas no segundo seguinte, Darren, Capítulo 239. 2 horas depois, a porta se abriu de repente. Uma mão agarrou o batente da porta enquanto Darren cambaleava para fora, pálido e instável, usando a parede como apoio. Praticamente fugindo dos aposentos da família, ele finalmente encontrou um banco de pedra, sentou-se pesadamente e silenciosamente tirou um cigarro. Apertando-o entre os dentes, ele o acendeu e deu algumas tragadas profundas antes de finalmente recuperar o fôlego. Insano, absolutamente insano. Uma mulher com um desejo ardente de vencer é assustadora. 4 vezes. E Gion ainda estava se segurando por causa da dor. Ao contrário da suave e delicada Matsuki Toki, Gion vinha treinando há anos. Sua resistência era fora de série, e aquelas pernas longas e poderosas não eram brincadeira. Eles poderiam até lançar um rankiaku completo. Claro, a vista de baixo era toda pálida e completa. Não, espera, linda. Mas esse tipo de coisa simplesmente não podia ser tolerada. Sentindo as pernas ainda tremendo de exaustão e a parte inferior das costas dolorida e tensa, Darren tinha uma expressão como se quisesse chorar, mas não tivesse mais lágrimas. 7 vezes. Sua boca se contraiu e ele de repente jogou o cigarro no chão com força. Qual é o sentido desse físico monstruoso para mim? Balançando a cabeça com um longo suspiro, ele se levantou lentamente, se orientou e caminhou em direção a um restaurante próximo. Sim, preciso reabastecer. Agarrando a parte inferior das costas durante todo o caminho, Darren caminhou lentamente, há muito tempo insensível aos olhares estranhos e compassivos das pessoas por quem passava. Darren? Assim que entrou no restaurante, ele viu Kuzan acenando animadamente para ele. Que coincidência! Aqui
Acabei de pedir, venha comer comigo. Darin piscou surpreso, mas não hesitou e sentou-se sem reclamar. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou casualmente, fazendo sinal para o dono pedir uma garrafa de bebida alcoólica. Kuzan bufou. Eu moro neste bairro, tá? Você é meu rival escolhido. Como você nem sabe disso? Darin revirou os olhos. Ele pegou a garrafa do dono, serviu um copo para Kuzan, depois encheu o seu e bebeu tudo de uma vez. Kuzan olhou para o rosto sombrio de Darin e perguntou curiosamente. Que cara feia é essa? Você acabou de voltar de uma missão no mar. Lutou contra monstros como Kaido e Barba Branca. Seus olhos brilharam. Todo mundo em Marineford está falando sobre seus feitos épicos. A boca de Darin se contraiu novamente. Sim, meus feitos épicos estão por toda Marineford agora. Nesse momento, o garçom chegou com uma torrente de pratos. Javali assado suculento com gordura crocante, torta de morango perfumada, uma salada gigante de legumes, 2 tigelas de macarrão instantâneo e uma variedade de sashimis de frutos do mar frescos. Sem se importar com Kuzan e sua tagarelice ininterrupta, o faminto Darin mergulhou direto na comida, devorando-a como um animal. Incrível velocidade de alimentação. Kuzan olhou em choque, resmungando baixinho. Então, como se tivesse sido tomado por uma inspiração, seus olhos brilharam. É esse o segredo da sua força. Darin. Antes que Darin pudesse responder, o espírito de luta de Kuzan explodiu. Eu decidi. Isso é um duelo. E com isso ele começou a enfiar comida na boca a toda velocidade. Ambos, com os olhos vermelhos, pareciam fantasmas famintos enquanto varriam os pratos como uma tempestade. Eles continuaram gritando para a equipe trazer mais e mais comida. Outros clientes no restaurante gradualmente notaram o espetáculo e ficaram olhando em silêncio e atordoados enquanto os pratos se empilhavam como montanhas na frente dos dois. Isso é loucura. Os garçons nem conseguem acompanhar. Há quanto tempo esses dois não comem? Meia hora depois. Empanturrados, os dois finalmente largaram os talheres e se recostaram, com as barrigas redondas e fartas inchadas. Estou cheio. Kuzan soltou um arroto alto e então olhou para Darin com excitação nos olhos. Você realmente é meu rival de longa data. No fim, ainda perdi para você. Algumas linhas escuras apareceram na testa de Darin. Eu estava com fome. Eu nunca tive intenção de duelar com você. Mas ele sabia que não havia como argumentar com aquele jovem de sangue quente. Balançando a cabeça, mudou de assunto. Como tem sido desde que você chegou à sede? Está se acostumando? Kuzan coçou a cabeça. Não há nada com que se acostumar. Tudo parece igual. Treinar, comer, descansar. Esse é o ciclo completo no campo de treinamento. Mesma coisa todos os dias. Quando volto para o dormitório, fico só olhando para o nada. Mas você, dizem que está namorando alguém agora? Não relaxe nos treinos só por causa do amor. Ele olhou para Darin com o rosto cheio de emoção. Sim, e aparentemente não apenas um. Darin murmurou para si mesmo. Ainda assim, as palavras de Kuzan serviram como um lembrete. Com a mente afiada de Toki, não tem como ela não ter notado alguma coisa. Se ele fosse para casa naquela noite e o lado competitivo dela aparecesse, ele estaria condenado. Nem mesmo um homem de aço conseguiria lidar com isso. Toki pode parecer gentil e serena, mas ela era igualmente motivada quando se tratava de vencer. Talvez fosse melhor ficar quieto por um tempo? Mais importante, Darin agora tinha força suficiente para começar a procurar alguns dos tesouros que só os transmigradores conheciam. Havia uma coisa em particular na qual ele estava fixado há muito tempo. Se ele pudesse obtê-lo, mesmo que não precisasse pessoalmente, seria um grande trunfo para aumentar seu poder. Com a decisão tomada, Darin foi direto ao ponto. Kuzan, me ajude a pedir uns dias de folga para o Zephyr Sensei. E já que está aqui, passe um recado para minha família, e para Gion também. Kuzan pareceu confuso. Tempo livre? Então seus olhos brilharam enquanto ele olhava para Darin, praticamente vibrando de excitação. Você está indo para o mar de novo? Quem você vai atrás desta vez? Você já lutou contra o Barba Branca e o Kaido. Vai enfrentar a Big Mom? Ou a Shiki? Darin, me leve com você. Estou forte agora, juro que não vou te derrubar. Ele flexionou seus bíceps orgulhosamente. Se nos unirmos, seremos a dupla mais forte de toda a marinha. Darin balançou a cabeça e estalou. Você está pensando demais. Vou voltar para o Mar do Norte. Afinal, é minha cidade natal. Faz séculos que não volto, sinto falta. Kuzan não era exatamente bom em guardar segredos. Levá-lo junto poderia levar a problemas imprevisíveis, então Darin não teve escolha a não ser deixá-lo de fora dessa. Multar. Ao ouvir que era apenas uma viagem ao Mar do Norte, Kuzan perdeu o interesse instantaneamente. Sendo do Mar do Sul, ele sabia que os 4 mares eram bem fracos em comparação. O que ele desejava eram oponentes mais fortes, perigos encontrados apenas no ilimitado Novo Mundo. Sim, agradeço. Darin deu um tapinha no ombro dele e saiu do restaurante. Parado na rua, ele de repente pareceu se lembrar de algo e acenou em uma determinada direção, pequenos arcos de eletricidade piscando entre seus dedos. 3 segundos depois, uma lâmina longa e escura cortou o ar e parou repentinamente, pairando firmemente na frente dele. Uma das 21 espadas de grande grau, a lâmina amaldiçoada, Emma. Olhando para Emma, agora visivelmente mais obediente, Darin deu um sorriso satisfeito. Uma prancha metálica formou-se rapidamente sob seus pés. Ele pisou nela e, impulsionado por uma força magnética, disparou para o céu a uma velocidade incrível, desaparecendo na distância. Muito legal. Kuzan observou a figura de Darin se afastando com admiração, os olhos brilhando enquanto ele murmurava para si mesmo. A conta, por favor. O dono apareceu de repente atrás dele com um sorriso agradável. Serão 916 mil barrigas. Kuzan, ele tirou a carteira com as mãos trêmulas e o rosto cheio de desespero. Capítulo 240. Ilha Jaya Muktown. Ei, é alguma coisa lá no céu? Hahaha, deve ser um pássaro, certo? Não, não é um pássaro.
É muito rápido. É uma pessoa. Hahaha. Como pode ter uma pessoa no céu? Velho Will, eu te disse para parar de passar tanto tempo na casa da Leia. Claro, a bunda daquela mulher é bonita, mas agora você está vendo coisas. Estrondo. Um clarão de luz prateada desceu do céu a uma velocidade assustadora, atingindo o solo. Uma onda de choque rompeu, levantando uma enorme nuvem de poeira. Os piratas que estavam apenas brincando congelaram em confusão, agora completamente cobertos de poeira. Apenas seus olhos estavam visíveis, piscando rapidamente. Um segundo depois. Droga! Quem diabos? Você tem um desejo de morte. Eu sou o Vic de um braço, um grande pirata com uma recompensa de 25 milhões. Você está morto. Eles sacudiram a poeira e encararam a figura sombria parada na névoa rodopiante. O som de armas sendo sacadas ecoou em uníssono. Sacar espadas à menor provocação. Esse era o costume dos piratas. Ah, piratas, hein? Querem brigar? Sorte sua que estou de péssimo humor. Uma voz baixa e fria ecoou. Uma sombra alta pairou lentamente sobre o grupo. M. Fuzileiro. Um comodoro, do quartel-general. Que monstro! Os piratas ergueram os olhos, chocados, e encontraram um fuzileiro naval imponente, de cabelos negros com pelo menos 3 metros de altura. Seus rostos empalideceram e eles engoliram em seco instintivamente. Ele olhou para eles com uma expressão vazia, como se já estivesse olhando para cadáveres. Apesar da aparência doentia do fuzileiro naval, olhos fundos, corpo desnutrido e uma mão ocasional segurando a parte inferior das costas, sua presença era sufocante, destruindo sua frágil confiança. M. Fuzileiro Sama. O pirata de dreadlocks com um braço faltando forçou um sorriso sem graça. Eu perdi a paciência lá atrás. Minhas desculpas. Ele não conseguiu terminar. Um lampejo de luz negra passou rapidamente. Um fino fio de sangue escorreu de seu pescoço, então sua cabeça disparou para o céu. O sangue jorrou de seu pescoço decepado como uma fonte, respingando nos rostos pálidos e horrorizados de seus companheiros de tripulação. Um silêncio atordoante se instalou. Gritos de horror irromperam da multidão de espectadores. Eles olharam incrédulos para o corpo sem cabeça caindo lentamente de joelhos. O medo os dominou. O que tinha acabado de acontecer? Nenhum deles viu o Comodoro se mover. Aquele pirata infame, Vic de um braço, com uma recompensa de 25 milhões de belis, teve sua cabeça arrancada. Assim do nada? Só então a multidão notou a lâmina negra. Longa e fina, com a superfície gravada com padrões roxos semelhantes a chamas, a espada pairava silenciosamente ao lado do fuzileiro naval. O sangue se acumulou ao longo do fio da lâmina, mas não pingou, estava sendo absorvido. Não sobrou nenhum vestígio. Uma espada amaldiçoada. Alguém com olhos aguçados reconheceu sua natureza sinistra e sussurrou, tremendo. Baque, baque. Os piratas restantes de repente largaram suas armas e caíram de joelhos com um baque, seus rostos cheios de pânico e medo. Marine-sama, estávamos errados. Juramos que a partir de hoje nunca mais seremos piratas. Sabemos que o que fizemos foi errado. Por favor, poupe-nos. O fuzileiro naval de cabelos negros lançou-lhes um olhar frio e balançou a cabeça. Não, você não sabe que estava errado. Você só sabe que está prestes a morrer. Os piratas congelaram. Um brilho de crueldade brilhou no fundo dos olhos deles. As mãos que nunca haviam largado as armas subitamente se apertaram. No instante seguinte, eles se ergueram, investindo contra o fuzileiro. A luz negra piscou mais uma vez. Como um fantasma da morte, ele avançou pela multidão de piratas a uma velocidade inimaginável. Seus movimentos falharam. Inúmeras marcas de espada se abriram em seus corpos, com sangue jorrando em todas as direções. Sob os olhares atordoados e silenciosos dos espectadores, essa perversa tripulação pirata foi completamente exterminada. Emma retornou mais uma vez, tremendo levemente e cantarolando de alegria, como se aguardasse ansiosamente os elogios do jovem fuzileiro naval. Darren acendeu um cigarro e murmurou irritado. Não estou em ótima forma agora, então nem pense em me tocar. Que piada! Ele já estava sem energia. Se Emma o drenasse novamente, ele provavelmente nem teria forças para ficar de pé. Então, está Emuktal em Jaya, certo? Darren exalou um anel de fumaça, tirou um ponteiro de gravação do casaco, verificou e então pediu confirmação à pessoa ao lado dele. A multidão ao redor, incluindo piratas, assentiu como bonecos de mola no momento em que esse prenúncio da morte fez a pergunta. Isso mesmo. Darren sorriu satisfeito. Ele recebeu a postura de log da sede. O quartel-general da Marinha tinha as cartas náuticas e registros de posição mais abrangentes e detalhados de todos os mares. Embora o dispositivo fosse considerado confidencial e normalmente exigisse aprovação formal para uso, isso nunca foi um problema para Darren. Um nome famoso, uma patente de Comodoro e uma generosa gorjeta de 500 mil dólares. A equipe da divisão de inteligência praticamente chorou de gratidão ao lhe entregar pessoalmente o log pose, curvando-se profundamente com sincera reverência ao Comodoro Darren. É melhor comer alguma coisa primeiro. Acho que não comi o suficiente antes. Darren murmurou. Ele não tinha prestado muita atenção à escaramuça anterior. Jaya estava sentada na primeira metade da Grand Line, uma zona sem lei. Não estava sob a jurisdição de nenhum país membro do governo mundial e não havia bases de fuzileiros navais por perto. Como resultado, esta ilha se tornou um refúgio para piratas, um centro de reabastecimento, comércio e trânsito. Ilhas como esta existiam em todos os mares. Também havia muitos no Mar do Norte, até que os expurgos e banhos de sangue de Darren acabaram com a maioria deles. Embora alguns piratas ainda aparecessem nessas ilhas de vez em quando, contanto que se mantivessem quietos e pagassem impostos como todo mundo, os Mar do Norte Marines faziam vista grossa. Afinal, os piratas nunca poderiam ser completamente erradicados. A ação anterior foi apenas um teste de sua nova técnica de espada magnética. É claro que os fuzileiros navais não precisavam de um motivo para matar piratas.
Quanto ao motivo de Darin ter vindo para Jaya desta vez, a resposta foi bastante clara. Ilha do Céu, a Cidade do Ouro, Shandora, e a Akuma no Mi invencível, o Goro Goro no Mi do Tipologia. Mas antes de ir para a Ilha do Céu, ele teve que encher o estômago primeiro. A viagem sem escalas até aqui usando a Jiki Jiki no Mi havia drenado muita energia dele. Ouvi dizer que a torta de cereja daqui é muito boa? O pensamento surgiu na mente de Darin. Ele se lembrou daquela cena icônica da história original e, sem pensar, olhou para o céu azul infinito, com um sorriso nos cantos da boca. Os sonhos das pessoas nunca acabam. Isso é verdade. Mas, posso interromper seus sonhos antes mesmo que eles comecem. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.